Já estamos de volta e juízo menina, juízo menino. Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase? E quando o famoso dente do juízo começa a nascer, aí é que a situação pega mesmo, né? E a gente sofre com esse dente quando ele começa a crescer. Tem dia que cresce, tem dia que não cresce. Parece que para de crescer, volta a crescer de novo e a gente não sabe de nada do que está acontecendo. Para explicar um pouquinho mais sobre esse período pra gente, nós recebemos o doutor Abdias Teles aqui nos estúdios. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Então, vamos começar a explicar para a população o que é o famoso dente do juízo. Então, o dente do juízo, ele é uma explicação para o leigo entender um pouquinho mais sobre essa situação da evolução. Ou seja, nós temos uma maturação, nós temos idade psicológica, idade mental, idade óssea, idade dentária. Então, foi uma maneira da pessoa entender que nós temos a idade dentária. E aí, você falar sobre a idade dentária diante dos estudos que existem, era mais fácil dizer, olha, idade do juízo. Então, essa idade do juízo, que é a idade onde a pessoa está terminando o seu crescimento ósseo e também cessando o crescimento dentário, esse último dente de formação na face, né, na arcada dentária, ele vai então começar a aparecer no arco dentário. Por isso se associou o juízo, a idade do juízo, à idade dentária do último dente que está aparecendo na boca. E seria mais ou menos a adolescência, né? Então, período assim entre a adolescência e a fase adulta. Então, na verdade, hoje em dia a gente tem um estudo, até já foi realizado estudos em Manaus sobre isso, sobre a idade óssea e a idade dentária. A idade óssea hoje, que é a maturação, a idade puberal, ela vem variando muito hoje em dia, porque as pessoas hoje com 10 anos e meio, 11 anos já estão em idade puberal, já, ou seja, idade de adolescência, na verdade. Na menina começa a menstruação e no homem começa já essa fase de pelo pubiano, engrossar a voz. Então, ou seja, a idade certa realmente é quando você está cessando esse crescimento todo, que normalmente é final da adolescente, 17, 18, 19 anos. E é verdade que esse dente cresce aos poucos? Porque a minha situação foi mais ou menos essa. Não sei se de repente eu achava que era isso e não era, né? Mas aconteceu muito isso comigo. Parecia que estava crescendo, inflamava um pouco e aí parava, voltava tudo ao normal. Quando eu via, estava crescendo de novo. Aí parece que desaparece, depois volta e fica aquela loucura. A gente não sabe se está crescendo realmente. Então, o que é interessante a gente falar até sobre o crescimento do dente, a formação do dente. Que de repente a pessoa acha que o dente é uma manga que simplesmente tem um tamanho e simplesmente se desenvolve. Mas não, o dente ele vai se formando em partes. Então, aquela área do dente que a gente observa por cima do dente, que ele tem várias fissuras, o dente ele é um quebra-cabeça. Eles são pedaços, que no caso do molar, aquele dente lá de trás, que é o dente do siso mesmo, ele forma em pedaços, depois ele se une e depois começa a formar a raiz. Ou seja, nessa fase você tem a formação do dente, ele indo em encontro à cavidade bucal, mas você não tem um espaço suficiente para ele nascer. Aí você começa a situação, né? De tipo, começa a doer, para de doer, etc. Mas existiria, por exemplo, um período em que eu tenho que me preocupar? Por exemplo, já tem 5 anos que eu percebi que o meu dente está começando a crescer e parece que nunca termina de se desenvolver. Eu teria que me preocupar ou não? Não acontece? O que é interessante é sempre a gente estar indo frequentemente ao cirurgião dentista. Ele vai fazendo exames periódicos, existe um exame complementar chamado raio-x panorâmico. E aí lá você vai identificar se o indivíduo tem o dente ou não, porque de repente a pessoa não tem aquele dente. E aí o que acontece? O indivíduo tem o crescimento ósseo, que no caso a maxila, o osso superior e a mandíbula, o osso inferior. E esse dente ele vai ali se acomodando. Existem casos de pessoas que não têm nenhum relato de problema com o nascimento do siso. No entanto, tem outros que têm problemas, porque às vezes ele não tem espaço para nascer e aí ele começa a atingir uma posição que incomoda realmente as pessoas. E é verdade que esse dente só nasce até os 30 anos? Então, isso aí também digamos assim, não tem uma definição para isso. O que há realmente é o dente ele vai se formar, ele vai ter um período para erupção, ou seja, ele vai atingir a cavidade bucal e ele precisa de espaço. Então, em algumas pessoas, as pessoas começam a sentir problema com esse dente, por quê? Porque o dente do siso ele vai entrar em contato com o outro dente. E aí é que está o problema. Porque o dente, quando ele começa a entrar na cavidade bucal, o dente inferior não nasceu ainda. E ele começa a morder a gengiva. E é quando começa esse problema da pessoa começar a sentir dores. Em relação a essa pessoa que não desenvolve, não tem o siso, nem tem o siso, isso é uma evolução e as pessoas dessa geração que já tem essa característica ou sempre foi assim? Poderia ou não ter o siso? Realmente, como você mesmo falou, existe um processo evolutivo, né? Hoje o ser humano, existe até aquele comercial antigo, né? Coma chambinho que vale por
para um bifinho, ele não vale para um bifinho. Realmente a arcada dentária, a pessoa tem que mastigar, tem que desenvolver estrutura óssea, desenvolver estrutura muscular, para que haja espaço para erupção dentária. Então, o que a gente vê hoje em dia, cada vez mais a juventude eliminando alimentos mais fribosos, que são aqueles alimentos mais consistentes, e dando preferência àqueles alimentos mais semi-triturados, o que prejudica o crescimento maxilomandibular. E na realidade tem gente que sempre questiona, né? Por que eu tenho esse dente se ele não serve para nada? Mas é uma questão histórica, cultural. Antigamente a gente não tinha as carnes tão cozidas quanto hoje em dia, e aí ele tinha a sua utilidade. Exatamente. Então, assim, o ser humano é aquele negócio, ele vivia para comer. Hoje em dia a gente não vive para comer, a gente come para viver. Então, assim, cada vez mais ainda agora com esse tipo de política de suplementação, então a gente cada vez está comendo menos e pensando mais. Então há um processo de involução da face. E como a face ela vem ficando cada vez menor, né, você não há necessidade de ter tantos dentes, até porque você não precisa mastigar alimentos tão fibrosos, tão consistentes. Será que existem outros povos ainda, alguns povos mais isolados talvez, que ainda precisem desse dente, dessa utilização? Perfeitamente, com certeza deve haver por conta da situação da mastigação. Então essas pessoas de mais afastadas mantêm os mesmos hábitos mastigatórios, e essa manutenção do mesmo hábito mastigatório permite com que haja um desenvolvimento ósseo, desenvolvimento muscular, e havendo espaço o dente vai para a boca e continua a sua presença na arcada dentária. Mas a nossa realidade mais comum são as pessoas que realmente têm esse dente e desenvolvem isso, né? E doutor, por que demora tanto e por que dói tanto para esse dente crescer? Exatamente. Então, por que a gente sofre? Exatamente, porque, como havia dito, não há espaço para ele nascer. E aí, conclusão, como ele não tem espaço para erupcionar na boca, atingir a cavidade bucal, ele começa a atingir uma posição mais inclinada. E essa posição mais inclinada, ela acaba, então, permitindo que essa gengiva, no caso, normalmente ele causa mais problema nos dentes inferiores. Essa gengiva começa a ser triturada pelo dente superior, do siso superior, e ele começa a mastigar. Mas existem casos de pessoas que não sentem nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo. Exatamente, exatamente. E aí eles estariam dispostos da forma correta na boca e teriam espaço suficiente para crescer, esse seria o motivo. Exatamente. Então, assim, o que a gente tem aí são dois pontos. Existe a parte funcional, né? Existe também a parte de miscigenação. Então, a pessoa tem ali um pai negro, tem uma mãe branca, e aí você tem essa miscigenação, você tem uma arcada dentária do negro, às vezes os dentes com a mãe, e aí você tem uma situação que a estrutura óssea é maior, permitindo que a erupção desses dentes seja facilmente atingida a boca. Doutor, existe dente de leite, no caso do siso? Ou existe um só? Como que acontece? Se cair, se quebrar, o que a gente faz? Então, em relação ao dente de leite, não existe esse caso. No caso do dente do siso, ele está na cavidade bucal por conta do terceiro molar. Então, o terceiro molar ele é o último dente da cavidade oral, posterior. Então, quando ele erupciona na região mais posterior, e os dentes posteriores são os molares, tem mais uma função de triturar o alimento. E aí está a função. Como a gente não utiliza mais esse dente para essa função mastigatória, ele vem num processo evolutivo ficando ausente. E é necessário que todo mundo tire esse dente? Confesso que eu lutei muito e não tirei até hoje, tá aqui. Exatamente. Eu acho que o profissional, o cirurgião dentista, ele está apto para averiguar cada situação. Então, existem casos onde o profissional não vai indicar a extração desse dente, ele vai manter o dente no local. Agora, existem casos onde o tratamento ortodôntico ele vai estar presente, onde ele vai estar necessitando de espaço, aí o colega pode orientar, e também no caso de saúde bucal do próprio paciente. Então, às vezes o paciente não aguenta, muita dor, etc. E também a posição dele. Às vezes a posição desse dente facilita o acúmulo de resíduo alimentar. E aí ele vem a prejudicar o dente anterior a ele, o segundo molar. Em relação ao aparelho ortodôntico, é uma regra de que toda pessoa que utiliza o aparelho precisa retirar esse siso? Exatamente não. Tá? O que existe, na verdade, é uma precaução. Então, o ortodontista, ele faz o tratamento ortodôntico, ele corrige todo o arco dentário. E aí, o que ele não quer? Ele não quer que o paciente, depois de alguns anos, depois de algum tempo, ele venha ter algum problema. Então, o que ele faz? Ele fala, olha, nós vamos precisar averiguar isso aqui, manter uma preservação, ou seja, avaliar esse dente que está nascendo, mas ele identificando que não vai haver espaço, que não tem condições dele ir para a cavidade bucal, ou seja, ele não tem função nenhuma, é melhor remover. E aí fica bem claro, qual é a função do dente? É uma função estética, a pessoa sorri,
e função mastigatória. Então, se o dente lá de trás não serve para estética, porque ele está lá atrás, ninguém vai saber que ele perdeu. E ele não tem função mastigatória, porque ele está inclinado, então não há necessidade de estar na boca. Se eu tenho algum tipo de espaço na minha boca por causa de algum outro dente que eu não tenho, ou quebrou, caiu, enfim, aconteceu alguma coisa, eu tenho um espaço. Esse siso serviria de substituição, por exemplo? Eu poderia, com um aparelho ortodôntico ou através de outra técnica, puxar esse siso para completar a cavidade bucal? Esses casos podem ocorrer quando você tem pacientes numa idade mais precoce. Porque o que acontece? Existe um osso na cavidade bucal, que é o osso alveolar, que é o osso do dente. Então, o que é engraçado é que até os ortopedistas acham curioso que o osso, quanto mais a pessoa utiliza, mais impacto ele sofre, mais resistente ele fica. Na boca é o contrário. Quanto mais impacto o osso sofre, menos resistente ele fica e mais você vai perder aquele osso do dente. Então, nesse caso, quando você tem a extração de um dente precocemente, e onde o osso alveolar está lá, e você começa a mecânica ortodôntica, esse dente ele pode vir para frente e sim fechar. Não, às vezes, totalmente sozinho, normalmente com a ajuda de biomecânica ortodôntica. Nós recebemos uma mensagem de um telespectador chamado Marcelo Gabriel, que diz assim: bom dia, o programa Estilo de Vida está de parabéns, o tema de hoje é muito importante. Aliás, todos os dias assistimos vocês aqui de Rondônia, nosso programa favorito de toda a grade do Amazon Sat. Manda um alô para Rondônia, por favor. Um alô para Rondônia, um beijo para o Marcelo Gabriel e para todos os que assistem o nosso programa daí. Continuem com a gente, vocês são muito importantes e com certeza são parte do estilo de vida. Mas então, doutor, esse dente, ele pode causar outros problemas bucais? Sim. Existe uma doença chamada pericoronarite, que é uma inflamação do tecido gengival. E esse realmente pode ocasionar muitos problemas em relação à parte de infecção e etc. Então, dentre vários problemas, além da cárie que pode gerar devido ao acúmulo alimentar entre o dente do siso e o segundo molar, onde é muito difícil de visão e muito difícil de higienização. Então, esse acúmulo alimentar esses são os dois maiores problemas que o siso pode causar. Isso significa que o siso precisa também receber a visitinha do amigo fio dental. Exatamente. É aquele negócio, né? Todos os dentes precisam do fio dental. O que é curioso é que, se a gente for analisar as faces do dente, que é a face superior, as faces proximais, né? Então você tem que ter cuidado realmente com o fio dental, sempre utilizando ele. Nós vamos dar uma breve pausa no nosso bate-papo. Se você ainda não mandou seu questionamento, sua dúvida ou a sua mensagem, faça como o Marcelo Gabriel e manda pra gente. 981 11 45 12. A gente volta já.